Olá, querido amigo, querida amiga, que maravilha! Novamente nós estamos aqui hoje para falarmos de dois bonitos livros das Sagradas Escrituras. Então, com a Bíblia na mão, nós nos encontramos uma vez mais nesta segunda-feira, depois de termos refletido a palavra do Senhor. Vale recordar, nós estamos fazendo o caminho de Gênesis ao Apocalipse. Vamos ver se a gente vence em 30 dias. E sempre tendo o sábado e o domingo para refletir a palavra de Deus que nos é colocada, não é através da liturgia da palavra. Domingo, dia do Senhor, então no sábado muitas pessoas vão à missa. Sábado também é dia de preceito. Após o pôr do sol, nós já celebramos a missa do domingo. E nesse final de semana nós tivemos 4 bonitos textos. O primeiro texto tirado do livro de Êxodo, lembremos, quando Moisés sobe ao alto da montanha e intercede a Deus porque o povo pecou. Deus iria dizimar o seu povo por ter pecado, transgredido a lei. Mas Moisés é aquele intercessor junto de Deus pelo povo. E Deus, cheio de misericórdia, então perdoa o povo que errou, que pecou. Depois nós lemos o Salmo, rezamos também o Salmo 50, que é um salmo de arrependimento. Vale a pena você em casa ter presente este salmo quando estiveres com o seu coração marcado, cansado e recordares de algum pecado, compreenda, Salmo 50. Então, reze o Salmo 50, porque é um salmo de pedido de perdão. E depois nós encontramos novamente Paulo escrevendo uma bonita carta a Timóteo. E nesta carta nós vamos encontrar Paulo falando que o Cristo Jesus, qual a razão pela qual Cristo morre? Para salvar-nos dos nossos pecados. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o que nós encontramos? Encontramos as parábolas da misericórdia. A da ovelha perdida, que vale entender, Deus é cheio de amor e de bondade. Ele é como aquele pastor que encontra a ovelha, coloca-a no ombro, a ovelha desgarrada, coloca-a no ombro e ainda faz festa. Quando nós nos arrependemos de nossos erros e de nossos pecados, nós encontramos um Deus cheio de amor e de ternura e ainda faz festa porque nós voltamos para o aconchego dele. É simbólico, não é? Esta passagem para falar de um Deus cheio de bondade e de misericórdia. E aí ele conta também a parábola daquela mulher que perdeu a moeda, varreu a casa e a encontra, e ainda a parábola do filho pródigo. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao 35. E hoje, com a Bíblia na mão, nós vamos nos deparar com o livro de Samuel 1 e 2. Então, fizemos aqui um bonito apanhado. Você pode abrir a sua Bíblia neste maravilhoso livro, livro de Samuel, 1º e 2º, certo? 1º e 2º. Então, no livro de Samuel, no primeiro livro, nós vamos encontrar 31 capítulos, certo? Anote, 31 capítulos. Não é preciso você anotar, porque você vai abrir lá, não é? E vai encontrar no primeiro livro de Samuel 31 capítulos. E do que nos fala o livro de Samuel? Recordar, Samuel é filho de Ana, uma das mulheres também que poderíamos dizer virtuosas das Sagradas Escrituras. Ana é uma mulher idosa e também ela não tinha filhos. É preciso entender e compreender que toda mulher que não dá filhos, ela não é bem vista, não é? Os olhos do povo não a vê com carinho. Então, ela vai a uma peregrinação, não é? E é interessante que ela se coloca diante do altar do sacrifício. E ali Ana começa a fazer uma oração e ela entra em êxtase. E o sacerdote Eli,
observa aquela mulher que está lá orando e ele se aproxima dela e diz: por que estás aqui no templo embriagada? E a mulher, Ana, vai dizer: meu Senhor, eu não estou embriagada. O Senhor Deus veio falar comigo. Eu fiz a ele uma prece de súplica e o Senhor Deus me atendeu. E é verdade, depois de passado o tempo da gravidez de Ana, ela retorna ao templo para oferecer o filho, Samuel, no templo. E Samuel então fica no templo aos cuidados de Eli. Você encontrará esta bonita passagem no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Samuel. No capítulo 2, uma interessante reler, fazer esta releitura bonita com você. Eli é sacerdote lá no templo e é o sacerdote que oferece o sacrifício. E aí o que acontece? Eli tem alguns filhos e a palavra diz claramente: ora, os filhos de Eli, capítulo 2, precisamente no versículo 2, os filhos de Eli eram homens vagabundos. Interessante. Não sei se você conhece alguém que já usou dessa expressão e qual é a razão pelo qual se usa dessas expressões. Porque é aquele que vive de favorecimentos. E nesse caso aqui, daquilo que o pai, não é? O pai, como era o sacerdote do templo, os filhos se achavam privilegiados e queriam comer as melhores carnes daquilo que era oferecido no templo. Ainda mais, não é? Você irá compreender lendo também o versículo 22. Interessante que vinham contar ainda para o pai, que era o sacerdote no templo, as falcatruas que os filhos faziam. Bem, então, ora, Deus não vai ver com bons olhos estes filhos do sacerdote. E eu creio que seja por esta razão que o Senhor vai escrevendo, não é? A partir de Samuel, que está no templo servindo a Deus e ao mesmo tempo obediente a Ele. Então, no capítulo 3, nós encontramos Deus falando com Samuel. Um belíssimo texto de vocação. Vocação é chamado, e chamado de Deus. E Deus então vem chamar Samuel para fazer-se servidor dele. Samuel será aquele menino que tornar-se-á, portanto, duas funções em uma só. Não é? Samuel é consagrado ao Senhor, chamado pelo próprio Deus e é chamado a ser tanto juiz quanto libertador. Interessante. Uma vocação de ser juiz e libertador. Samuel vai assumir como juiz também do povo de Israel, não é? E é ele que vai, por assim dizer, interpretar também os desejos do povo. O povo não quer mais juiz. E o povo então pede um rei. E Samuel, olha o sinal de hoje, tá? Samuel é aquele que vai chamar Saul, o primeiro rei. Saul perdeu umas jumentas, não é? Saul estava a pastorear e Saul perdeu umas jumentas. O pai de Saul perde essas jumentas e Saul então diz: eu vou procurar as jumentas de meu pai. E saiu procurar as jumentas do pai e ele quer ir até a casa deste homem de Deus que é Samuel. E quando ele se encontra com Samuel, você poderá também retomar esta bonita história no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. É interessante. E aí, não, padre, o senhor está equivocado, não é não. Volta um pouquinho, não pega lá não. Volta um pouquinho só. Volta um pouquinho no capítulo 12. Lá no capítulo 17, 16, é a unção de Saul.
de Davi. Então nós temos Samuel e Saul. E Saul então vem em busca de Samuel. E aí uma história interessante que Saul é ungido por Samuel. E a unção, ela é feita desta forma, não é? É interessante que o padre também é ungido para ser sacerdote e oferecer sacrifícios, e é a mão do padre que é ungida. O bispo unge a mão do padre para que o padre ofereça sacrifícios, simbolicamente. E no caso do bispo, o bispo é ungido na cabeça, porque ele também deve governar uma diocese. Então hoje, neste episódio, nós recordamos do nosso bispo Dom Carlos e também de todos os sacerdotes, que são ungidos para oferecer o sacrifício. Então, Samuel e Saul se tornam companheiros. Saul e Samuel. E ao mesmo tempo, como disse, conselheiro, juiz, libertador e conselheiro, porque muitas vezes Samuel irá aconselhar Saul. Ora, ele não sabe governar, mas ele vai aprender a governar. Então Saul governa por um bom período, porém peca, erra. E como pecador, ele não pode continuar mais governando o povo de Deus. E aí é eleito um novo rei, não é? Um novo rei. Sucede, capítulo 16, por isso é que eu solicitei a você fazer esta leitura também, no capítulo 16. Quem é ungido rei depois de Saul? Davi. Então, do capítulo 16 até o capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ter esse duplo reinado entre Davi e Saul. Saul e Davi. Saul é destituído do governo, não é? Do reinado, é deposto, é um rei deposto, mas está sempre por ali, não é? Está sempre por ali, infernizando, fazendo conchavos. É assim que funciona no reinado. Porém, morre Saul e morre Samuel, morre Saul e Davi permanece no reinado. Todo o segundo livro de Samuel, não é? Veja, 31, batalha e morte de Saul, narra-nos o último capítulo do livro de Samuel e nós tomamos então conhecimento desse novo rei Davi. Davi é sagrado rei, assume consequentemente o lugar de Samuel e todo o segundo livro de Samuel, não vamos tomar nesse instante o seu tempo e a sua paciência, mas são 24 capítulos. 24 capítulos. E o que nos narram estes capítulos, 24 capítulos do segundo livro de Samuel? Todo o reinado de Davi. Então, poderemos até, no nosso próximo encontro, retomar alguns feitos de Davi. Porque Davi é aquele também que irá, juntamente, ter uma bonita coleção de salmos. Então, o rei Davi é aquele jovem que tem alguns talentos, e um dos talentos deste jovem é o de compor salmos. No nosso próximo encontro, retomaremos alguns feitos de Davi, bem como alguns salmos que são a eles atribuídos, tanto a Davi quanto a Salomão. E entraremos no livro dos reis, primeiro e segundo livro dos reis. Nos aguarde, vai ser maravilhoso, com a Bíblia na mão, retomando a história do povo de Deus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine, a fim de que nós apreendamos as belíssimas histórias contadas e narradas nas Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.